Vamos entrar em sintonia com Deus. Evangelho do Dia, com o Padre Atanagildo. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, hoje dia 24 de abril, quarta-feira, na oitava da Páscoa. Eu sou o Padre Atanagildo Vaz Neto, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E o nosso Santo Evangelho hoje é segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, o caminho de Emaús passa de frente à nossa casa. É o mais longo dos caminhos. Há manhãs cheias de solidão, quando nossos sonhos desaparecem, quando nada mais esperamos. O estranho caminhante se aproxima e nos ensina como reler a história de nossa vida, e descobrimos que ele estava presente mesmo nos piores momentos. A teologia pode aquecer o coração, mas é a caridade que transforma. Quando os 2 discípulos convidam um estranho a entrar em sua casa e a repartir o pão, seus olhos se abrem.
É no pão partilhado de nossas mesas, é no pão partido e partilhado da Eucaristia que nossa fé brilha. Em plena noite, retornam a Jerusalém, reencontram os irmãos e reassumem a missão. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos, pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E hoje vamos invocar, meus queridos, a bênção aos enfermos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, e por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe de Deus e nossa Mãe, de São Miguel, nosso protetor, de São José, castíssimo esposo da Virgem Maria, invocamos a bênção sobre nossos enfermos. Senhor, que passastes pelo mundo fazendo bem e curando a todos, nós vos pedimos que abençoeis estes vossos filhos enfermos. Dai-lhes a força do corpo e a firmeza do espírito, a resistência à dor e a saúde completa, para que, voltando ao convívio dos entes queridos, com alegria vos bendigam, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa.